Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a espiritualidade. Essa busca que, independentemente do caminho, é um caminho de reencontro com a própria essência, um reencontro justamente com essa parte mais misteriosa que habita em nós. O meu nome é Maurício Bacara, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta, e por trás, claro, de todo o meu trabalho, por trás de todos os meus atendimentos também, está essa tal aí de espiritualidade. E justamente tenho também atendido nos últimos anos aí várias pessoas que estão nesse mesmo caminho. Um caminho de despertar da consciência, de se libertar de pesos, de se libertar de amarras internas que, por experiência própria e pela experiência que tenho tido com os atendimentos nos últimos anos, tenho percebido que muitas dessas travas, desses bloqueios, estão lá na nossa criança interior, muitas vezes na nossa gestação, em momentos em que, digamos, ficaram gravados, né, na nossa consciência elementos do nosso passado e que fazem parte ainda da nossa vida interior. Mas se nós não conseguimos olhar para isso, se nós não conseguimos dar um novo significado para esses elementos, isso acaba muitas vezes interferindo em várias facetas, em várias áreas da nossa vida, seja a nível afetivo, profissional, financeiro, material e assim por diante. Então a espiritualidade, essa busca em primeiríssimo lugar por um reencontro consigo mesmo, um reencontro consigo mesma, uma busca por uma unidade interior, porque todos nós, de uma certa forma, temos esses vários elementos dentro de nós. A luz, a sombra, a criança interior, o adolescente interior, temos lá uma faceta do pai, uma faceta da mãe, uma faceta que nós herdamos da faculdade, do trabalho, do colégio, dos amigos, enfim. E vários outros elementos que compõem o ser humano, como aspectos mentais, aspectos emocionais e por aí vai. E justamente a espiritualidade seria esse unir forças, seria justamente conjugar todos esses elementos para que eles pudessem funcionar numa unidade. Na prática, a gente sabe que isso não é fácil. Então, justamente essa busca do espiritual, essa busca da espiritualidade, que muitas vezes a gente acaba achando que é uma busca por preencher coisas, colocar coisas. No fundo, várias tradições coincidem em dizer que a espiritualidade seria um esvaziar-se de coisas que separam, esvaziar-se de elementos que bloqueiam, um esvaziar-se de elementos que nós podemos chamar elementos como sombras internas, defeitos, ou até mesmo alguns nós de energia que nós temos dentro da nossa vida interior. E na medida em que a gente vai conquistando esse reencontro, na medida em que a gente vai gerando essa unidade entre todos esses elementos, na medida em que a gente vai se aceitando, se amando e compreendendo profundamente como que funciona essa estrutura interna, que é a estrutura humana, é natural que a gente comece a se reconectar também com todos os seres que estão ao nosso redor. Plantas, pedras, animais, seres humanos e por aí vai. Só que enquanto não for gerada essa unidade interna, enquanto não for gerada essa compreensão internamente falando, nós não vamos conseguir de fato amar as pessoas como elas são, aceitar as pessoas como elas são. Porque cada pessoa, principalmente aqui quando falo de todos os seres, e agora me referindo especificamente aos demais seres humanos, cada ser humano tem uma complexa batalha interna. Cada ser humano tem uma complexidade que é o seu passado, o seu próprio inconsciente, a sua própria batalha interna de luz e sombra. E se a gente não compreende a própria batalha, nós não vamos compreender e aceitar que os outros estão também travando essa batalha interna entre a luz e a sombra, esse movimento que nós podemos definir também como espírito e matéria, yin e yang, aspectos masculinos e femininos da vida. Podemos definir de várias formas. Então, o primeiro passo em relação à espiritualidade justamente é esse, é para dentro. Na medida que isso é conquistado, nós vamos percebendo que nós não estamos separados nem de nada, nem ninguém. Porque aqui nesse conceito de espiritualidade também vai entrar o conceito da identidade. Se nós nos conectarmos demais com a nossa mente, e como já falamos várias vezes aqui no canal, a nossa mente, ela mente para nós. E a função dela, basicamente, é separar as coisas, é dividir, é ler a vida numa linguagem binária, é certo, é errado, é bom, é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, e por aí vai.
Enquanto nós estivermos ainda nessa leitura binária das coisas, de acharmos que eu estou aqui e o meio ambiente é lá fora. Eu estou aqui e a mãe terra é outra coisa. Eu estou aqui e os demais seres estão lá do lado de fora. Eu estou aqui e Deus está lá em cima, etc, etc. Enquanto nós ficarmos nessa visão da vida dual, separada, nós não vamos justamente nos conectarmos com todos os seres que estão ao nosso redor. Nem com o planeta Terra, nem com pedras, nem com plantas, nem com seres humanos, e seja qual for o outro ser aqui que nós podemos citar. E justamente, se a gente for buscar assim nas origens, lá de todas as religiões, na sua primitiva concepção, cristianismo, budismo, hinduísmo e por aí vai, nós vamos perceber que esse era o conceito clássico de religião. Em primeiríssimo lugar, um reencontro com o próprio Deus interno, esse estado de consciência que podemos chamar de Christus interior, Buda interior, e cada tradição vai chamar de uma forma. Esse é o conceito clássico de religião, um reencontro com esse mistério que está lá dentro. E o segundo patamar seria esse reencontro e essa reconexão com todos os seres, porque no fundo, nós não estaríamos separados. E claro, a projeção maior, obviamente, seria sentir-se em unidade com o todo. Chamem de universo, chamem de Deus, chamem de cosmos, chamem de oceano cósmico, chamem de consciência universal, consciência cósmica, não importa o nome. Não há como definir, não há como dar um nome para esse grande mistério que nós estamos, digamos assim, inseridos. Quanto mais nomes a gente for dando, mais, no fundo, nós vamos nos distanciando disso. Porque não é uma compreensão intelectual, não é um nome, não é uma palavra. É um sentimento, é uma conexão de fato profunda que há dentro e aí se expressa, obviamente, com uma reconexão com o todo. Então a espiritualidade, como falei, está por trás de todo o meu trabalho, é justamente o que me motiva, é o que sempre é o motor oculto da minha própria busca também, e que faz parte, obviamente, desse meu trabalho de astrólogo, numerólogo e terapeuta. E claro, as pessoas que vêm e entram em contato comigo também estão nessa busca. São pessoas dentro que participam de religiões específicas, são pessoas que não participam de religiões, mas que no fundo, todas estão buscando a mesma coisa, que é esse reencontro, né, com essa dimensão espiritual, que justamente seria essa tal aí de espiritualidade. Então toda a separação que a gente tenha de concepção da vida, né, eu estou separado dos seres humanos, eu estou separado de Deus, eu estou separado do todo, eu estou separado da grama e da floresta, todas essas, digamos, posições de dualidade e de separação, de separatividade, a gente vai ter que chegar num patamar de transcender isso. Nós vamos ter que chegar num ponto em que essas diferenciações, essas separações já não existam mais, para que justamente aí chegue de fato a se expressar esse tal aí de amor que todos os grandes mestres com M maiúsculo ensinaram no passado, não só pela palavra, mas pelo exemplo, pelo comportamento, porque amavam a todos os seres, porque se sentiam unidos a todos os seres e já não se fazia uma distinção entre eu e ele, eu e ela, eu e o outro. Por quê? Porque essa separação já não existia mais dentro. Tudo já funcionava numa unidade. Já havia acontecido dentro ali um casamento que os alquimistas chamavam de um casamento alquímico, que é o momento em que justamente o ser humano ele chega a essa, digamos, essa unidade perdida, a essa origem perdida, a esse princípio lá do início que se conecta então com essa chegada de novo, onde o ponto de partida e o ponto de chegada seriam o mesmo. Então essa seria aí uma síntese, digamos assim, da experiência humana, e que, claro, nós, os espiritualistas de todo tipo, aí, como falei, dentro ou fora de religiões específicas, estamos buscando. Então esse vídeo é para falar sobre isso, né? Falar sobre essa, como falei, essa busca, esse motor, isso que nos motiva justamente. E claro, pela minha experiência, tenho percebido que a astrologia e a numerologia, sem dúvida nenhuma, são ciências muito antigas, milenares, que sempre ajudaram o ser humano no seu processo de autoconhecimento e que justamente é para isso que serviria justamente a astrologia e a numerologia, serviriam para ajudar o ser humano nesse despertar. Então aqui ficam as minhas breves reflexões
nesse vídeo de hoje sobre a espiritualidade, o autoconhecimento e essa busca por reconexão interior. Como sempre, deixe seu like se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas que também estão buscando. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.